o Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor de tornar Jair Bolsonaro inelegível por suposto abuso de poder político. O ex-presidente é investigado por críticas ao sistema eleitoral durante a reunião com ex-embaixadores do Palácio da Alvorada no ano passado. A manifestação assinada pelo vice-procurador-geral. Olha só que ponto chegou, tá? O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonetti, que já tá ali no pé do Bolsonaro, não é de hoje, tá? Não é de hoje. Foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral. Cabe agora ao ministro, relator da ação. Olha quem tá lá, ó. Eu vou ler esse nome com calma, tá? Adivinhe. Cabe agora ao ministro, relator da ação. Adivinhe quem é, você em casa? Benedito Gonçalves, ele mesmo, apresentar o seu relatório sobre o caso e escrever o seu voto. Fica a cargo do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, marcar a data do julgamento. E aí, negão? Rodou. É uma surpresa o Benedito assim. Gonçalves. Rodou. O Benedito, depois vem antes do Benedito vem o Gustavo Gonetti. Olha só, Paulo Gustavo Gonetti. Depois... Só vou te falar uma coisa. Eu não tinha lido ainda essa STP e essa pauta. Eu passo antes. Uhum. E eu indaguei aqui quando eu vi o nome do Benedito, porque, cara, é quase que inadmissível ele. Mas tudo já bem. Tá lá, já tá. É ele, todo mundo já sabia. Já tá lá há muito tempo, já tava já no pé, já como você mesmo falou. Vai terminar na mão do Alexandre de Moraes. No final das contas, a gente sabe muito bem o que está acontecendo aqui, que é o peso Jair Bolsonaro. Caça às bruxas. É a caça às bruxas. Todo mundo sabe que é o peso Jair Bolsonaro, é o peso dos influenciadores que apoiaram Jair Bolsonaro, é o peso das pessoas que ainda apoiam Jair Bolsonaro. Mesmo eu, que sou um cara que eu apostaria, né, que Jair Bolsonaro nem vai mais se candidatar, já acabou o tempo político dele. Entendeu? Mesmo assim, o símbolo Jair Bolsonaro ainda é muito forte. E eu acredito que vai ficar mais forte ainda se ele perder os direitos políticos dele, se ele não puder se candidatar. Eu acho que isso vai fortalecer o nome Jair Bolsonaro. Da mesma forma que fortaleceu o nome do Lula quando ele saiu da cadeia. Tirar o Lula da cadeia e tornar ele elegível fortaleceu de uma forma gigantesco o discurso do golpe. Praticamente assinou embaixo o que o Lula e todo o pessoal do PT sempre falou. A gente não pode aqui fechar os olhos para isso. Isso fortaleceu o ex-presidente, porque ele fala isso lá fora do Brasil. Entendeu? E quando você tem todos os atos que aconteceram, corroboram o que ele sempre falou. Ô, Ricardo, uma coisa vai acontecer com o Bolsonaro. Você acha que é isso? Será que é o medo de se olhar no espelho, o Lula tá vendo, que ele pode ver o Bolsonaro talvez se tornar um Marte, que ele mesmo, Lula, se tornou no país? Olha, eu concordo com o Negão aqui, acho que já foi. O que a gente ouve nos bastidores em Brasília é que esse resultado deve ser ou 5-2 ou 4-3, ou seja, mas que vai dar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que resta observar aqui é exatamente o que o Negão falou, acho que ele tocou num ponto importante. O que esse efeito pode causar? Esse efeito pode unir mais a direita. Quem seria o possível sucessor se houver inelegibilidade de Jair Bolsonaro? Será que é o governador Tarcísio? Será que é a ex-primeira-dama? enfim, ou vai ser uma outra via que vai aparecer, o Romeu Zema, o Eduardo, inclusive o governador do Rio Grande do Sul, já se manifestou que gostaria de estar com Tarcísio, com Zema, para 2023 numa alternativa a Bolsonaro. E que efeito pode ocorrer no bolsonarista? A gente sabe que tem os mais extremos, tem um pessoal ali mais de extrema direita. Que efeito, que mensagem pode passar? Eu acho que isso vai sim unificar mais a direita, independente do nome que Jair Bolsonaro vier a apoiar, porque ele é hoje, goste ou não goste, o líder da direita no Brasil. E é uma caça às bruxas, na minha opinião, sim, porque eu vejo sim, o Bolsonaro fez ali alguma bobagem, acho que não deveria ter falado sim. Eu diria que é o líder que não se candidatou, é o líder que subiu porque obrigaram ele a estar nesse posto. Léo. Como vai, meu amigo? Eu vou bem, o senhor? Eu vou só cumprimentá-lo. Exato. Eu vou chamar a Carol pra essa discussão. Você vai estar por último. É característico do Rodolfo, ele dá esse... né? Ele vai e volta ali. Vamos pra lá. Olha pro lado e toca pro outro. Eu tenho certeza que depois da sua fala, essa mesa vai pegar fogo. Carol Curimbaba. Estão pegando no pé do cara, né, velho? Estão pegando no pé do Bolsonaro. Estão pegando no pé.
Mas vão achar o motivo, né? Muito provavelmente. Porque tem casos dos Yanomamis que também vai atrás dele. Tem os casos até do dia 8, das joias, da época da Covid. Então tem vários motivos aí. E, no meu entender, se de fato ele cometeu algum crime, ele tem que pagar por isso. Tá? Falar sobre as questões eleitorais... todos temos que indagar sobre os processos. Eu não sou muito a favor da forma que ele fez. Eu sempre falo aqui que a forma do Bolsonaro é o que pecou um pouco, porque eu acho um pouco agressiva. Ele mesmo já ganhou as eleições várias vezes. Não gosto de incitação à agressividade da população, enfim. Mas ele eu entendo que as pessoas estão no seu direito de perguntar como o mecanismo funciona. Mas a gente vai ver aí, como os meninos falaram, sim, caça às bruxas. Se cometeu algum erro, tem que pagar independente de quem foi. É isso. E agora, a palavra é toda dele. Meu amigo Léo, você deve ter um discurso bem tá feliz. Preparado, ele tá feliz. bem robusto sobre o caso Bolsonaro, porque, de fato, o que a Carol falou aqui tem todo sentido, né? Você só pode pegar um presidente, perseguir um presidente depois que ele sai da presidência e torna um ex-presidente. Isso aconteceu com o Lula também. E agora está acontecendo com o Bolsonaro. Há ainda motivos cabíveis para recorrer a uma decisão, a uma defesa. Você acha que isso vai parar de fato na eu vou ler a palavra, inelegibilidade, tá certo? Tá certíssimo. Tá certo, obrigado. Mas você sabe, Rodolfo, Bolsonaro? Você sabe, Rodolfo, que quando ele era presidente da República, já havia uma série de denúncias, mas como ele era o presidente da República, era o chefe de Estado, dependia do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que era um aliado dele, sentou em todas as denúncias e processos de impeachment, inclusive, e o Augusto Aras, procurador-geral da República, que também sentou em cima de todas as denúncias. Mas é aquele negócio, uma hora a conta chega, né? Inclusive, essa semana mostrou-se que a viagem que ele fez para a Arábia Saudita, que resultou em 3 lotes de joias de presente, só o primeiro lote valia 16 milhões e meio de reais, de um árabe muito bonzinho que gostava muito e foi muito com a cara dele, mostrou que ele foi para essa viagem para tratar da venda de uma refinaria pela metade do preço. É um tanto quanto suspeito depois ter recebido esses pacotes. Um país, durante a pandemia, que tem 3% da população mundial e 11% de todas as mortes do mundo aqui no Brasil. Será que é uma coincidência? Ou será que não houve um crime sanitário no Brasil? Fora questões de instigar em relação ao processo eleitoral e afins. Então, assim, são muitas questões, são muitas coisas. Agora é aquele negócio, também não sou justiceiro. Cabe à justiça brasileira, cabe ao ministro aí que vai julgar todas essas denúncias, que aliás, não são nem essas que eu falei, né? Ele está sendo denunciado em relação à questão dos embaixadores, da reunião dos embaixadores. Léo, tem alguma coisa quente aí, Léo? Na boa, Léo, tem alguma coisa quente? Não, tudo isso não é quente? Primeiro, vamos lá, pedidos de impeachment. O Lula está 3 meses no mandato e eu não quero passar pano para questões das joias, nem eu acho que o Bolsonaro, concordo com o que a Carol falou muita bobagem e ok. Mas o Lula está 3 meses e já tem pedido de impeachment. Provavelmente vai ser sentado em cima desse pedido e vai se arrastar. Isso relativamente assim como foi no Bolsonaro também. Exatamente. Bolsonaro teve vários pedidos de impeachment também e não foi à frente. A questão da Arábia Saudita, você colocou aí a questão da venda da petroleira, ele recebeu as joias de um país, a venda da petroleira foi para outro país. Importante que isso fique destacado. O ajudante de ordens do Bolsonaro já deu uma fala de que o Bolsonaro não sabia. É interessante lembrar também, sem defender e sem ficar passando pano pro Bolsonaro aqui, que eu acho que não deveria receber, ok? Eu acho que inclusive acho que o Congresso falha. Já existe uma legislação assim, mas o Congresso tem que deixar específico até qual valor o presidente pode ser pessoal do presidente da República e até qual valor é da presidência da República, é do país, é do povo brasileiro. Tá muito aberto, porque o Lula, quando saiu, levou um container. Mais de 536 foram solicitados pelo TCU, ele devolveu 100 e poucos. Será que ele vai levar até agora esses presentes não foram devolvidos. Pelo que eu sei, não foram nenhum presente de 16 milhões de reais. E olha só, Ricardo, só pegar só uma aspas no que você está falando, você continua, por favor. Tá. Isso é uma praxe de todos
todos os presidentes que passaram por aqui. Não foi só do Lula, não é só do Bolsonaro, não vai continuar sendo só do Lula, vai continuar sendo dos próximos presidentes. Assim como foi lá atrás, assim como foram lá atrás também, antes do Lula. Que eu acho e assim vai. Que há um erro do Congresso. O Congresso tem que aprovar uma lei. É para isso que existe o Congresso Nacional. Se aprova uma legislação sendo específico, o presidente da República não pode receber em mandato presentes para fins pessoais, ponto. Recebeu qualquer coisa, uma caneta Bic ou um colar de 16 milhões de reais, é da presidência, da instituição, do povo brasileiro, e lá vai ser guardado. Hoje há uma dubiedade, você não sabe direito se é para você, um relógio, se não é para você, mas se é para presidente. O importante, acho que da gente tirar desse acontecimento é a direita acordar, uma direita a se unir com uma centro-direita e entender que a gente precisa de uma oposição que tenha um projeto, que seja dura, firme, parta pra cima, assim, do governo se estiver fazendo coisa errada. Eu acho que agora é o momento. Eu tô sentindo um movimento disso. Bolsonaro tá caindo um pouco. Ele tem muita força política ainda. Se ele puder ser eleito daqui a 3 anos e meio, mais ou menos, ele é um importante candidato, mas é importante a direita democrática se unir com um projeto muito importante para o país. Esse movimento está vindo aí numa... né? Eu acho também que essa direita tem que chegar e tipo, é que o governo também está ajudando, né? É uma besteira atrás da outra. Mas assim, não adianta só apontar o dedo para besteira. Legal, apontar o dedo para besteira é o nosso papel aqui, ó. Mas quem tá lá dentro ganhando seus 40 pau por mês tem que apontar o dedo pra besteira e dizer assim, ó, se fosse desse jeito seria melhor. Eu sinto muita falta disso. Eu vejo só o apontar dedo e zoar e faz um L. Rapidamente, Ricardo, sabe o que eu observo nisso? Eu escuto todos vocês aqui e vou fazendo uma tese aqui, né? Vou construindo uma tese. Na época do Lula, em 2003, o primeiro mandato dele, nós não tínhamos a internet do jeito que nós temos hoje. Uhum. E na época do presidente, antes do Lula, que foi o Fernando Henrique Cardoso, a internet ainda praticamente era um bebezinho, ok? Então, e assim vai, vamos só regredindo, Itamar, e assim vai, ok? Nós não tínhamos uma transparência de informação como nós temos hoje. Isso é fato. Quem é que tá pecando mais? Qual é o erro que vai aparecer mais? Quem tá surfando na onda da informação agora. E quem é que tá surfando na onda da informação agora? Jair Bolsonaro. Porque câmeras pegaram lá o seu... Como é que é o nome daquele cara que foi pedir as joias lá no aeroporto? O ajudante de ordens? Ajudante de ordens. Vai lá no aeroporto, sendo filmado, a câmera com áudio, e o Bocó vai lá e faz aquilo, ok? Na época do Lula, na época que começou a rolar a denúncia sobre Petrolão, mencionando essas coisas, foi uma delação, não tinha prova contundente ali de câmera, de não sei o quê. Isso começou a aparecer com o tempo. Foi amadurecendo essas provas de acordo com as informações que foi aparecendo. Por exemplo, internet, câmeras de celular, câmera de vídeo. Tanto é que tem muitos deputados que foram flagrados aí, se eu não falei o português correto, com a câmera escondida aqui, ó, parecendo um Ivolanda, o cara lá, ó. E o cara colocando dinheiro lá na cueca, lá não sei onde. Hoje, meu amigo, o cara tem uma câmera lá que o cara nem vê. A tecnologia está a favor. Então é bom esses políticos... O botão da camisa. É bom, exatamente. É bom esses políticos que nós colocamos aí, de certa forma, ficarem atentos, porque essas marmeladas e cachorradas e canalices vai continuar aparecendo cada vez mais. Porque a internet, meu amigo, é terra de ninguém. Se tem uma coisa que não fica oculto, é a palhaçada desses políticos. Alguém tem mais alguma coisa pra falar aqui? Que eu quero falar de uma figura ilustre aqui. Só para complementar o que o Negão falou. Além de tudo, nós pagamos pessoas para fiscalizar o governo. Existe isso constitucionalmente, chama Poder Legislativo. Nós pagamos R$40 mil, um pouco mais do que isso. Damos toda a estrutura possível de verba de gabinete, de assessor, de consultoria para 513 deputados federais e 81 senadores para fiscalizar, entre outras funções, fiscalizar o Poder Executivo. Então, eles são pagos para pegar o Executivo, seja quem for, fazendo qualquer coisa errada. E aí tem um rito legal, denunciar, abrir CPI, levar ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público, enfim. Tem o caminho para se resolver os problemas. Apontar o dedo é bom, mas também tem que ter o projeto dizendo, ó, se fosse desse jeito seria melhor. Vamos lá. Léo, quer falar alguma coisa aí? Você falou um pouco sobre esse assunto. Você foi bonzinho. Ele tá com saudade do Bolsonaro, que ele falava pra caramba. Não, mas sabe que até do ponto de vista eleitoral, pro campo progressista, às vezes, de repente, não é nem bom que ele fique inelegível. Às vezes é até bom que ele concorra.
sabe? Então não é uma... Que é o exemplo do Lula. Cara, é engraçado. É o Mas é exemplo verdade. do Lula. Não, tô sendo bem sério. Agora, estratégico. Agora, ele é importante destacar o mérito, né? Porque ele está sendo denunciado por conta daquela reunião, né? Com os embaixadores a respeito das urnas eletrônicas, em que ele instiga os embaixadores em relação à confiabilidade das urnas. Isso é muito sério. Isso realmente é muito sério, mas eu vou aguardar aí que o ministro e a corte, o ministro Alexandre de Moraes e a corte tome uma decisão.